Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vencer Você para Não Perder, e o assunto de hoje, assim como sempre, de extrema importância, que é: o cristão pode chegar a sofrer depressão? O cristão fica depressivo? Sim ou não? Quer saber? Então vem comigo! Muito bem, antes de prosseguir o vídeo de hoje, quero pedir você mais uma vez que se inscreva aí no canal se porventura você ainda não é inscrito. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e você também pode deixar aí o seu comentário. E se você queira receber mais vídeos deste canal, você pode ativar o sininho para você não perder nenhuma das notificações de vídeos todos os dias. Muito bem, a pergunta foi: o cristão pode sofrer depressão? Ele pode ficar depressivo? Sim ou não? Eu quero deixar bem claro, primeiramente, que essa aqui é a minha colocação do assunto, essa aqui é a minha direção desse assunto, né? O que eu entendo do assunto sobre cristão e depressão, dentro do conhecimento na prática, dentro do conhecimento bíblico e também dentro do conhecimento da ciência humana. É o que eu entendo, tá bom? Então, se você chegar a colocar suas ideias, eu não vou ter nenhum problema com isso, mas eu vou colocar aqui e expressar as ideias da forma que eu penso sobre essa questão. Primeiramente, eu te faço outra pergunta então. Porventura você respondeu que o cristão não pode sofrer depressão porque ele já é restaurado pelo sangue de Cristo e ele não pode sofrer depressão? Eu vou te perguntar uma outra coisa. Um cristão pode sofrer ataque cardíaco? O cristão pode chegar a ter um acidente e ter uma lesão grave, uma fratura? O cristão precisa, por exemplo, de fazer um tratamento oftalmológico? Ele precisa de cuidar dos olhos, das vistas dele, usar óculos, enfim, esse tipo de coisa. E assim sucessivamente, o cristão precisa de fazer um tratamento odontológico e sucessivamente em outras áreas. Eu creio, é lógico e é óbvio que todos vão responder que sim, que há necessidade. Então a pergunta é a seguinte: por que o cristão então não pode tratar da mente, não pode tratar dos seus pensamentos? Por que ele não pode tratar daqueles que formaram nessa área, que estudaram a mente humana, apesar de não irão conhecer o profundo da mente humana? Quem conhece realmente é Deus, nós sabemos disso, mas aquelas pessoas formaram naquela área, assim quanto aquelas outras formaram em determinadas áreas. Então o que eu vejo é o seguinte: há uma grande preocupação em o cristão se tratar, em o cristão voltar a entender que ele tem necessidade, assim como precisa de um cardiologista, que ele também precisa de fazer um tratamento psicológico, se no caso ele tiver a necessidade. O que nós vemos hoje é que muitas pessoas, muitos cristãos, eles não acreditam nisso e eles, quando a pessoa está com transtorno psicológico, com sintoma de depressão profunda ou algo parecido, quando leva a alguns, não todos, líderes religiosos, eles vão falar: vamos orar, vamos repreender o mal, vamos jejuar, vamos apegar a palavra, porque você vai ser sarado. E aquela pessoa não sara e vai desencadeando um problema ainda mais grave, crônico. E aí como que fica? Lógico, eu já vi muitas pessoas que sararam em meio à fé, pessoas que foram curadas da depressão e de outros tipos de doenças físicas, mas nem todas foram. Então essa pessoa precisava muito de um tratamento, não foi fazer o tratamento e acabou desencadeando ainda algo mais grave. Essa que é a questão que eu coloco aqui, da gente ter muito cuidado com isso. Outra ideia que eu quero trazer para você é que homens de Deus na palavra, vou citar aqui alguns, por exemplo, como Davi, Moisés, Elias, homens passaram por momentos de dificuldades, passaram por depressão profunda e alguns pediram até a morte, assim como Moisés lá em Números capítulo 11, quando ele queria que Deus respondesse o povo, porque senão tirasse a vida dele. Ali, olha Moisés falando de morte. Nós vemos também o caso mais conhecido da Bíblia, talvez, o Elias, aquele homem profeta de Deus, um homem abençoado, que abria a boca, falava e segundo o que ele falava acontecia. De repente aquele homem é pego em meio a uma depressão profunda, a ponto de abrir mão de tudo, a ponto de abrir mão daquelas pessoas que andavam com ele e ir para o deserto andar sozinho. Sintoma de depressão, andar sozinho. Ele deixa o moço que ajudava ele e vai para o deserto, andar só no deserto. Ou seja, ele ali deixa um grande sintoma de depressão. E ainda, quando ele vai para o deserto, ele tem uma sonolência e vai deitar debaixo de uma árvore, sintoma depressivo também, no sono. E de repente ali ele vai no sintoma, um dos mais profundos da depressão. Ele pede em seu ânimo a morte.
E aí nós vemos o estado que esse homem entrou, o estado depressivo. Ele pediu a morte, ele não falou que iria morrer, mas ele pede ao próprio Deus a morte na vida dele. E ali, lógico que Deus não faz isso, Deus vai tratar com ele. Ao contrário do que muitos tratam, talvez as pessoas tratam o depressivo como frescuragem, como está fazendo manha e tudo. Deus não. Deus primeiramente deixa ele dormir. Ele dorme, Elias dorme, depois Deus envia para ele pão e água para alimentar o físico dele, para com a força daquela comida ele caminhar mais, porque Deus tinha planos na vida dele ainda. E ali, aquele homem depressivo, o Elias, ele se alimenta até que ele levanta e Deus vai falar com ele na caverna. E Deus fala com ele na brisa, suave. Deus conversa com ele, Deus faz perguntas para ele, Deus coloca ele de novo na rota, no caminho dele, para ele prosseguir o caminho dele. Deus faz um tratamento com ele espiritual, mas o anterior foi um tratamento físico. E Deus cuida dele ali até que Deus pudesse buscá-lo. Ele ainda tinha uma obra, um propósito para cumprir. Deixa eu falar para você, abrindo um parênteses, talvez você que está me assistindo tenha esse tipo de depressão profunda que Elias teve, apesar de não ser o assunto aqui agora, eu te falo, tem tratamento, Deus pode tratar com você, a medicina hoje pode tratar com você, pode te ajudar muito com isso, e você pode ser curado, tratado disso, assim como eu fui, você também pode. Então, eu não tenho dúvidas que Jesus é o centro da psicologia, que Jesus é o centro da cura divina, que Jesus é o centro de tudo na vida do cristão. Ele é o centro de tudo. Na minha vida, inclusive, ele é o centro. Porém, você não pode esquecer das palavras que Jesus deixou uma vez, que ele fala que os médicos ele veio para os doentes, não para os sãos, mas que aquele que precisa de tratamento é com o médico. E esse médico dos médicos, ele trata. Mas existem médicos, assim como o evangelista Lucas era médico, que está aí para tratar dos traumas humanos. Assim como um trauma físico nos ossos, aí vai ali um ortopedista e vai cuidar daquele trauma. Eu acredito muito que a palavra de Deus e também a direção de uma pessoa que fez com muito cuidado, fez o estudo da mente humana, terá um apoio muito grande a ajudar as pessoas. Então a gente não pode desprezar essa questão. É lógico que para um cristão, fazer uma consulta, seja com um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicólogo, e tentar de alguma forma tirar ele do caminho reto, que é Cristo, tirar ele do rumo da palavra, está completamente errado. Mas quando tem um profissional que vai abrir mão de querer tratar da espiritualidade e vai agir tratando da questão física e psicológica, ele tem que dar ouvido diante daquilo que não vai distorcer a ótica dele cristã, que não vai distorcer a visão dele espiritual. Entenderam, gente? Então, esse assunto é de extrema importância e eu fiz essa pergunta por isso, porque eu vi um caso uma vez, isso eu vi pessoalmente, de uma pessoa, foi até uma igreja uma vez, uma moça, uma senhora já, uma senhora, ela estava fazendo tratamento e chegou naquela igreja um pastor de fora daquela cidade e fez ali uma cruzada evangelística. E dentro daquela cruzada, ele orou pelas pessoas, aquela mulher apresentou algumas caixas de remédio que ela tinha, ele orou repreendendo o mal e falou para aquela mulher que ali ela estava curada. Ela foi para casa e em casa ela abandonou o medicamento, abandonou o tratamento e acabou indo a óbito. Olha que coisa séria. Então, a gente tem que pontuar e ponderar muito bem as coisas. A gente não pode trocar a fé pela ignorância. Se precisa de tratamento, eu tenho certeza que se uma pessoa agora começar a ter queimação no peito profunda e começar a sentir dores, vai procurar o médico. Por quê? Acredita ter um problema cardiológico, ela vai procurar o médico o mais rápido possível. Por que uma pessoa que está tendo depressão profunda, tristeza e angústia profunda, desejo de suicídio, ela não vai procurar um profissional? Né? Ela tem que procurar sim a questão de apoio espiritual, que eu acredito que é a base, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar qual que é a base dessas doenças, qual que é o fundamento que veio essas doenças para afetar a humanidade. Eu vou falar isso dentro da ótica cristã, dentro da ótica bíblica, e vou trazer isso aqui depois. Mas a questão agora é esta, que eu fiz a colocação aí, e nós precisamos ficar atentos a essas questões, tá bom? Esse aqui é um assunto que eu trago hoje. E quero pedir você que deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva no canal, peço mais uma vez. E eu digo sempre, né, que não é a autoajuda, é a ajuda do alto para aqueles que estão embaixo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.